Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, me sinto em casa aqui nessa noite, porque há 20 anos sirvo ali na Ebenezer do Recanto. Nós estamos ali há 22 anos como igreja, e há 20 anos sirvo ali. O pastor Magno já está há 16 conosco lá, e glória a Deus por isso, porque o Senhor tem nos dado graça naquele lugar e feito maravilhas, como eu sei que faz aqui, tem feito maravilhas aqui nesse lugar. E hoje o Senhor nos dá a oportunidade de compartilhar juntos a palavra dEle. E eu gostaria que você abrisse comigo a sua espada aí em Josué capítulo 1. Nós temos em nossa vida, em nossa caminhada, circunstâncias, situações que nos deparamos sem provocarmos, sem que nós sejamos o sujeito ativo daquela situação que chegou diante de nós. Do nada, inesperadamente, abruptamente, uma situação se depara sobre a sua vida, uma notícia chega, uma ligação toca, bate na porta e chega uma notícia inesperada. E diante dessa notícia inesperada, o que fazer? A quem recorrer? Como me portar? E essa noite o Espírito Santo de Deus quer falar conosco justamente, pode ser que dentro desta casa, ou mesmo ouvindo através dessa transmissão, tenham pessoas que estejam nessa situação. Chegou uma notícia diante de ti que te pegou de surpresa, que inesperadamente, sem que você tivesse culpa ou fizesse algo para que essa notícia chegasse à sua porta, batesse à sua casa, e você agora está se perguntando o que fazer diante desta notícia desagradável que se chegou até a nossa vida. Mas o Senhor tem as suas multiforme graça de falar conosco, e nessa noite o Senhor falará através da sua palavra, e está aqui em capítulo 1 de Josué, verso 1 ao verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Deus fala a Josué e anima-o. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, verso 2, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus por essa palavra que é viva e eficaz
e sempre se revela sobre nós. Como eu fiz essa introdução, estava começando a falar a respeito das adversidades que nos deparamos na nossa caminhada, na nossa trajetória. Está aqui um bom exemplo, está aqui um referencial de pessoa que recebeu uma notícia inesperada sem que ele tivesse responsabilidade pela consequência daquela notícia. Josué sempre caminhando com Moisés, Josué, um homem temente a Deus e que era um ajudante na caminhada, na trajetória em que Moisés estava guiando o povo. Do nada o Senhor, o próprio Deus, como diz a palavra, vem até Josué e fala com ele. Parênteses aqui para nós, irmãos. O Senhor sempre vai nos tirar da zona de conforto quando Ele falar conosco. O Senhor sempre vai fazer algo que vai nos incomodar, inclusive, na maioria das vezes, quando Ele estiver falando conosco. Veja, Josué estava confortável sendo seguidor de Moisés, sendo auxiliar da trajetória dada por Deus a Moisés para guiar aquele povo. E inesperadamente, Moisés morre. E agora o que fazer? A quem recorrer? O povo já estava no deserto. O povo já tinha a promessa de entrar na terra prometida. O povo já estava sendo sustentado, porque este Moisés, a quem Deus dera a notícia que havia morrido, era o homem que enfrentou Faraó no Egito. Era o homem que foi diante de Faraó para que ele liberasse o povo. Veja a responsabilidade que viria sobre os ombros de Josué. Ele não ia substituir qualquer pessoa. Ele não ia suceder qualquer pessoa, não. O Senhor trouxe até ele a responsabilidade de substituir um dos maiores pregadores do Antigo Testamento, que foi aquele que encorajou o povo a sair da subordinação do faraó, de sair da dependência, da escravidão, da sujeição, sendo o povo escolhido de Deus. Este era Moisés, a quem Josué iria substituir. Moisés, que diante do Mar Vermelho, sob uma ordenança do Senhor, tocou no mar e ele se abriu. O mesmo Moisés que, quando o povo estava perecendo com sede, tocou na rocha, mesmo tendo Deus mandado ele falar para a rocha, ele toca na rocha e da rocha sai água para o povo beber. Este mesmo Moisés é aquele que pede a Deus para que mande alimento àquele povo e cai maná do céu. Este mesmo Moisés é aquele que sobe ao monte e fala face a face com Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? É que da mesma maneira como Isaías, lá no capítulo 6, diz a palavra do Senhor que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor e teve experiência com o Senhor. O que eu quero dizer nessa noite é que talvez diante de uma situação de adversidade, nós ficamos temerosos, nós ficamos amedrontados, nós ficamos intimidados com aquela notícia ruim que se chegou diante de nós. Isaías, diante da notícia que o rei Uzias havia morrido, com certeza o povo ficou estremecido, ficou tristonho de início, mas foi naquele mesmo cenário que ele viu ao Senhor. Diante dessa mesma narrativa que nós estamos falando aqui, Moisés agora vai ser colhido pelo próprio Deus, e diante dessa notícia de que Moisés não está mais no meio do povo, essa mesma notícia serve para que o Senhor levante alguém no meio daquele povo para continuar a caminhada, para continuar a trajetória. Então talvez diante de circunstâncias adversas diante da sua vida, eu tenho que parar de olhar para a situação adversa, eu tenho que parar de olhar só para o problema, eu tenho que parar de olhar só para a notícia ruim e ver o que Deus quer fazer de bom diante da notícia ruim que chegou até a minha casa.
até que se deparou diante de mim, porque diante desse cenário ruim, Deus quer fazer surgir da fênix, das cinzas, e te fazer prover, e fazer prover dentro da sua casa, e fazer com que você se levante e voe alto. Talvez uma porta se fechou, mas essa porta se fechou não é para você murmurar, não é para indagar a Deus, não é para questionar: Deus, eu te sirvo, por que eu me deparei com essa situação? Não, é porque Deus quer abrir uma maior, Deus quer te fazer galgar voos maiores, e para isso Ele tem que te tirar daquela situação de conforto. Porque nós somos muito adaptáveis à zona de conforto. Não mexe não, tá bom aqui, eu estou sentindo uma dor nessa unha, mas não mexe não, porque se mexer vai piorar. Não, vai mexer para curar. Vai doer um pouco, mas depois cura. Só que a gente não quer mexer, deixa assim que eu já estou acostumado com essa dorzinha simples. Nós somos adaptáveis às situações. Só que isso traz conforto diante de situações adversas em que o Senhor está falando: eu não te quero aí, eu estou te dando essa situação de adversidade, eu estou permitindo isso acontecer para que você veja uma porta aberta dentro dessa adversidade, para que você enxergue eu falando contigo, porque Deus só falou com Josué quando Moisés morreu. Enquanto Moisés era vivo, Deus falava era com Moisés. Deus direcionava era Moisés, Deus usava era Moisés. Agora quando Deus escolhe Moisés, aí Deus vai dar a Josué a oportunidade, o desafio, a certeza de, através da vida de Josué, que ele continuaria esse projeto, ele continuaria a fazer a vontade do Senhor e chegar aonde Deus estava prometendo ao povo, que era do outro lado do Jordão, na terra prometida. Ei, Deus tem promessas para você. E você não vai parar por causa das adversidades que vêm, mesmo que você não seja responsável por elas. As adversidades nem sempre somos culpados por elas chegarem até a nossa casa. Mas e quando ela chega, o que eu faço? É como eu me comporto, é como eu reajo diante da adversidade, que aí vai ter o resultado na minha vida. Se eu me intimidar, se eu me acomodar, se eu sentar e esperar, nada vai acontecer, a não ser que seja ordenança de Deus. Se Deus falar: aquieta teu coração e confia em mim que eu estou no controle de todas as coisas, Ele vai trabalhar mesmo diante dessa situação. Mas a maioria das vezes, diante de uma situação contrária, de adversidade, o Senhor quer ver em nós ousadia, quer ver em nós exercer a fé, quer ver em nós, como já foi dito aqui, como aquela mulher do fluxo de sangue foi até Jesus e tocou em sua orla pela fé. Então Jesus quer ver em mim e em você atitude e demonstração de fé, de ousadia, de nós sermos ousados e caminharmos e darmos prosseguimento e darmos continuidade no chamado dele para a minha e a sua vida, e não estagnarmos e não pararmos. Agora veio um problema, então é porque não era de Deus esse propósito, é porque meu filho é problemático mesmo, por isso que eu estou enfrentando essa luta, é porque meu casamento é assim mesmo, então meu marido é assim, eu sou assim, então nós vamos passar por luta mesmo, mês após mês, ano após ano. Eu não nasci para ser feliz, porque meus pais já passaram por luta, meus avós já passaram por luta, e eu venho enfrentando isso há várias gerações. Então tá certo, eu também tenho que aceitar essa circunstância adversa dentro da minha casa. Não, irmão, o Senhor está falando que Ele está te dando uma direção para que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus, e caia e encerre esse legado de maldição, esse legado de derrota, esse legado de separação, esse legado de ruína na sua vida. Mas agora o que é que Deus faz? Como é que Deus direciona? Como é que Deus mostra? Como é que Deus fala? Primeiro, Ele chega para Josué e encoraja ele pessoalmente. Por isso que você vem à casa do Senhor.
Quando entrares à casa do Senhor, abra bem os teus ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Ele menciona, ele fala contigo através de uma canção, ele fala contigo através de um testemunho, ele fala contigo através da oração, ele fala contigo através da palavra. Durante todos os momentos do culto, basta apenas um momento, um minuto, para que o Senhor use alguém e ministre ao seu coração a palavra dele. Basta apenas um instante, irmão, por isso que devemos estar ligados do início ao término, para que o Senhor ministre ao meu coração, na hora em que Ele quiser, na hora em que aprouver ao nosso Deus. Porque muitas vezes eu estou concentrado ali na adoração, e aí vem aquele louvor de quebrantamento sobre nós. Eu não vou cantar, porque senão não fica ninguém aqui dentro. Mas essa canção que nós declaramos agora, fiel Senhor, Ele é fiel sobre a tua vida. Ele é fiel para cuidar dos detalhes. Ele sonda o teu coração. Ele sabe qual foi a adversidade que você entrou aqui hoje. Ele sabe o que eu e você temos passado, meu irmão, minha irmã. Ele sabe qual é a dificuldade que você está enfrentando lá dentro da tua casa. Mesmo que eu esteja falando aqui, você esteja relutando, dizendo, não, eu não estou passando por peleja, eu não estou passando por luta, e glória a Deus se for essa ocasião. Mas mesmo que você lute para dizer que não tem situação adversa, o Senhor sabe qual é a real necessidade do teu coração nessa noite. E quando Ele passa em visita à noiva, Ele quebra todos os agrilhões, Ele quebra todas as correntes, Ele desfaz todo o embaraço, Ele abre todas as portas fechadas, porque o que Deus fala acontece. Quando Ele fala, acontece imediatamente. Caminhando um pouco, veja que esse Josué é aquele que vai caminhando com Moisés durante a trajetória. Ele vê o mar se abrindo, ele vê Moisés clamando a Deus e descendo maná do céu. Ele está no processo, na caminhada, sendo provado por Deus. Na caminhada ele está se desenvolvendo a sua fé. Por isso a importância de nós termos experiências com Deus, meu irmão. Não tem como um irmão entrar na igreja, um crente entrar na igreja e ficar 30, 20, 50 anos na igreja e não falar que passou por prova. E não falar porque passou por situação adversa, que foi só vitória, só vitória, só vitória. Ei, aí eu vou falar assim, mas cadê as experiências que eu vejo aqui na Bíblia? Cadê as experiências geradas dentro de nós? E aí eu vejo na vida de Josué, ele sendo provado, quando Moisés sobe ao monte, Êxodo 32, e ali Deus vai direcionando as leis, Deus vai falando com Moisés por 7 dias, o povo não aguenta mais esperar, aí o povo manda fazer um bezerro de ouro. Enquanto isso, Josué está lá no pé do monte, esperando Moisés descer, porque ele era fiel ao legado dado por Deus a Moisés. Então eu vejo que ele foi adquirindo experiências. Quando Moisés manda os 12 espias vigiar a terra, ver como a terra era, volta Josué e Caleb dando boas notícias. Olha, lá tem muita adversidade, tem gigantes, tem homens valentes, tem homens guerreiros, mas a terra é boa, lá mana leite e mel, lá tem uvas que não dá para um homem só carregar, então a terra é boa, se Deus está direcionando, pode ir que vai dar certo em nome de Jesus. Ou seja, eu vejo esse mesmo Josué sendo otimista diante das situações adversas. E aí já Deus falando com ele aqui no capítulo 1, Deus fala assim, ei Josué, eu te conheço, filho, você não está se achando capaz,
Você não está achando que dá conta de superar essa adversidade ruim, porque você só está olhando para a adversidade ruim, você não está vendo o meu projeto maior na sua vida. Essa adversidade é só para te dar experiência, é só para te dar maturidade maior, é só porque eu já vi você lá na adversidade quando estava passeando pela terra, eu vi você lá à beira do rio, do Mar Vermelho, eu vi você olhando o maná caindo do céu, eu conheço o teu coração, Josué, então eu sou contigo por onde quer que tu fores. Ei, crente, nessa noite o Senhor está falando para pessoas aqui: eu sou contigo por onde quer que tu fores. Tu pode estar se achando pequeno, tu pode estar se achando fraco, tu pode estar se achando inferior diante dessa luta e dessa peleja, mas o teu Deus fala para ti nessa noite: eu te conheço e eu estou contigo por onde quer que tu fores. E quando o Senhor vai conosco, nós já temos a certeza da vitória. Ele não está nos isentando de dificuldade, Ele não está nos isentando de lutar, mas Ele já está chancelando a nossa vitória. Então hoje para você essa luta que parece grande, ouça o Senhor falando para ti: eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu sou o Deus que pelejo por ti. Eu te conheço quando você passou por aquela luta, naquela madrugada, naquele momento de dor, de agonia, de sofrimento. Eu já era o seu Deus. E eu estou no controle dessa causa porque eu estou contigo. Apenas seja forte e corajoso. Esteja preparado para a oportunidade que o Senhor vai dar, irmãos. Josué foi se forjando durante a caminhada, foi se moldando durante a caminhada, devido às experiências que ele foi recebendo da parte de Deus. Cada dia é uma oportunidade de nós termos uma experiência nova com o nosso Deus, e termos a certeza de que Ele é conosco, de que Ele peleja por nós. Agora, quando Moisés morre, e o Senhor fala com Josué, e Josué consegue entender o tamanho daquele projeto, o Senhor faz uma pergunta ousada para Josué. E a mesma maneira, o Senhor está fazendo essa pergunta, esse questionamento a nós aqui nessa noite. Se você está aqui, é porque o Senhor está falando contigo, é porque o Senhor está fazendo esse mesmo questionamento a mim e a você aqui. Qual é, irmão? Você sai lá do recanto, você nem conhece a gente, você está aqui pela primeira vez, e aí vem falar que o Senhor está fazendo um questionamento a mim. Sim, mas Ele também está fazendo a mim nessa noite. Olha o que o Senhor fala a nós nessa noite. A adversidade chegou, é como se Deus estivesse falando para Josué, porque Ele fala no verso 2, meu servo Moisés é morto. Ei, Josué, eu vou falar contigo mais uma vez, porque no verso 1 ele já tinha falado, meu servo Moisés é morto. Você está disposto, você tem coragem de se dispor agora para fazer a minha vontade? Sabe o que eu vejo Deus falando a Moisés aqui, irmãos? Ei, Josué, eu posso contar contigo para fazer a minha vontade? A situação é grande, os desafios serão grandes, as adversidades vão ser grandes, o povo vai questionar que você não é Moisés, o povo vai indagar que você não tem a mesma experiência de Moisés, mas você, Josué, se dispõe agora para fazer a minha vontade?
Ei, sabe o que eu vejo Deus falando para mim e para você? A luta está batendo lá na sua porta, os inimigos estão rodeados, tentando nos cercar, a situação está tenebrosa, mas o meu Deus e o seu Deus está perguntando diante da situação adversa: ei, você se dispõe agora a fazer a minha vontade e pelejar por mim, e pelejar em meu nome? Diante dessa peleja na sua casa, você tem coragem hoje de se dispor a pelejar contra esses adversários, essa adversidade, esse inimigo que tem se levantado contra a tua vida, contra a tua casa? E aí ele continua falando: não é depois não, primeiro não vai se preparar não. Porque tem hora que nós somos pegos de surpresa diante das adversidades e a gente fala: se pelo menos eu tivesse me preparado. Espera aí, eu vou me preparar ali, eu vou fazer um curso de como superar esta adversidade. Depois eu volto. Foi dado um testemunho aqui, que foi descoberto uma situação há um ano atrás. Ninguém está preparado para receber uma notícia dessa, irmãos. E aí, tem como fazer um curso de preparação para enfrentar uma notícia dessa? Tem como se preparar diante do processo de lutar durante o caminho? Não, não. É durante o caminho que você vai tendo experiências, que você vai enfrentando a luta. Dia a dia Deus vai te fazendo prover. Dia a dia Deus vai te fazendo vitorioso. Dia a dia Deus vai rompendo na sua frente. É mais uma manhã que eu amanheço. Então, obrigado Deus por até aqui estar comigo. E assim Deus vai e faz o mover. Prepara médico, prepara todas as situações. E quando menos espera, chega o dia da cirurgia, faz a cirurgia, fica tudo bem, e nós glorificamos ao Senhor. Por quê? Porque é Ele que está no controle de todas as coisas. Mas Ele pergunta para nós nessa noite: ei, você se dispõe hoje, você se dispõe agora para pelejar por mim? Pelejar em que sentido? Porque o Senhor tinha dito: eu vos farei herdar a terra prometida. E a terra prometida, Canaã, estava do outro lado do Jordão. Agora veja, esse mesmo Josué que viu o mar se abrir, fica inibido agora diante do Jordão. Fica receoso. Aí Deus fala para ele: você se dispõe agora a passar o Jordão. Jordão aqui significa o nome da adversidade que você está enfrentando. Jordão era o problema que eles tinham aqui, irmãos. Se tivesse uma ponte, ele ia falar: ô Jesus, ô Deus, deixa comigo. Se tivesse um barco que carregasse aproximadamente 2 milhões de pessoas, ele ia falar: deixa comigo, Deus. Eu vou substituir Moisés, está tranquilo, pode deixar comigo, que eu vou desempenhar essa missão. Mas agora, quando Josué se depara com a notícia de que Moisés estava morto, e ele iria ter que dar continuidade a esse projeto, logo ele pensa: como eu vou fazer para transpor o Jordão? Porque a minha adversidade é o Jordão, eu tenho que chegar do outro lado. Só que tem um Jordão na minha vida, tem um Jordão na minha frente. E aí eu pergunto para você nessa noite: qual é o teu Jordão? Talvez é aquele filho que foi para o caminho das drogas, que está caminhando com as más conversações, as más companhias, corrompeu. Você criou desde pequeno no caminho do Senhor, com bons ensinamentos, com boa educação, e isso não foi suficiente, porque chegou um determinado momento que ele escolheu seus próprios caminhos e se distanciou dos caminhos do Senhor. Então talvez o seu Jordão seja o seu filho hoje, a dificuldade que está enfrentando com ele. Talvez o seu Jordão esteja dentro do seu casamento, a luta, a peleja diária no dia a dia. Talvez o seu Jordão esteja lá no teu trabalho, com o teu chefe, ou com um outro funcionário, um colega de trabalho. E Deus está perguntando para mim e para você: qual é o Jordão que você tem que transpor nessa noite? Mas tem que ser hoje. Você tem que ser encorajado agora.
O Senhor está falando a mim e a você: não se intimide diante do Jordão, porque eu estou no controle para te fazer passar para o outro lado. Jordão não é para crente morrer. Jordão é para o nome do Senhor ser glorificado na vida de crente. Então Jordão não é para filho se perder. Jordão é para filho voltar para os caminhos do Senhor e o nome do Senhor ser glorificado dentro da sua casa. Jordão não é para você ser arruinado na empresa, não é para a empresa falir. Jordão é para o nome do Senhor ser glorificado na empresa e todos verem que você serve a um Deus que te faz transpor o Jordão. Jordão significa luta, mas Jordão também significa galardão, porque o Senhor vai nos fazer chegar do outro lado. Então eu não sei qual é o tamanho do seu Jordão, mas o Senhor está te dizendo: você se dispõe hoje a passar pelo Jordão? Você se dispõe hoje a usar minhas armas? Porque, como eu mencionei, irmãos, não tinha ponte para eles passarem pelo Jordão. Não tinha embarcação para eles passarem pelo Jordão. Deus fez da forma sobrenatural, da mesma maneira que Ele quer fazer na minha e na sua vida. O sobrenatural de Deus, quando Ele fala e nós ouvimos e praticamos, o sobrenatural de Deus chega na nossa casa. O sobrenatural de Deus nos faz passar o Jordão. Mas aí Deus, vendo que ele ainda ficou temeroso, mesmo sabendo que Moisés tocara no mar e ele se abriu, mesmo diante dessa visualização do que ele presenciou, materialização do mar se abrindo, ele ainda ficou temeroso no seu coração. Aí Deus vira para ele e fala: eu já te prometi, filho, eu já disse que eu estou contigo. Eu já disse que eu vou contigo aonde tu for, aonde tu pisar a planta do teu pé, eu estou contigo, porque eu te escolhi, porque eu estou te habilitando, eu estou te capacitando para passar o Jordão. Ei, crente, se você está inibido e diante dessas palavras ditas nessa noite, mesmo assim você não acha que é para você, você vai continuar atemorizado, você vai continuar intimidado. O meu Deus, o teu Deus está te dizendo: ei, eu vou repetir, eu estou contigo, não temas. E aí o Senhor vem por 3 vezes, endossa no coração dele ânimo, injeta alegria, injeta coragem no coração dele, para que ele não venha se atemorizar e se intimidar diante das circunstâncias adversas. E talvez o que nós estamos precisando nessa noite é essa injeção de ânimo. Eu até creio, mas eu estou desanimado. Eu até creio, mas eu não tenho força. Eu até creio que Deus vai me ajudar, que Deus vai me fazer passar o Jordão, mas eu não sei por onde, eu estou perdido, eu estou sem noção, eu estou sem saber. E o Espírito de Deus está dizendo, da mesma maneira que ele via que tinha necessidade de falar com Josué. Porque com Moisés, ele chamou Moisés lá atrás, aí Moisés fala: mas eu, Senhor, eu sou até gago. Ele falou: não, mas eu vou usar você. Aí Moisés: então eis-me aqui. Para Moisés já foi tranquilo. Moisés já entendeu o chamado e já aceitou o chamado de primeira.
Pode ser que tenha alguns aqui que já entendeu o propósito e está falando: eu aceito, Jesus, o desafio de me dispor a passar o Jordão, a enfrentar essa situação adversa hoje. Por isso eu vou usar as armas que o Senhor está me dando. Eu vou levantar um propósito de oração lá em casa. Eu vou levantar um propósito de vigília na madrugada. Eu vou fazer vigília, eu vou fazer unção, eu vou fazer consagração, eu vou vir para a igreja, eu vou fazer a campanha da quinta-feira, eu vou fazer a campanha da vitória. Eu creio que o Senhor vai pelejar por mim, porque eu estou me dispondo agora para fazer o que o Senhor está determinando. Mas pode ser que alguns ainda precisam de mais uma palavra de ânimo, mais uma palavra de incentivo e de encorajamento. Aí o Senhor volta no verso 5 e diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Está vendo que o Senhor volta a repetir? E o Senhor não tem essa prática no decorrer da Bíblia. Quando nós vemos o Senhor falando e o Senhor não fica repetindo, por exemplo, Jesus caminhando, a mulher toca nele, ele fala: de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Quem me tocou? E ele fica esperando, ele não fica ali, se acusa, fala logo, eu sei que alguém me tocou. Não, não. Jesus fala e espera. E a mulher sente intimidada e reconhece que tocou Jesus. Quando Jesus está à beira do caminho, aquele cego gritando: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus vai até ele e fala: que queres que eu te faça? E aí o cego fala: que eu veja. Ele: então seja curado, perdoado estão os teus pecados. Está o demoniado ali, Jesus: saia desse corpo, ele não te pertence. Imediatamente sai. Então Jesus não fica repetindo palavras, mas quando tem uma repetição, é porque ele quer chamar bastante atenção naquele momento e naquela perícope, naquela frase, naquele pedaço. Ele quer que nós venhamos a dar uma importância maior ainda. E aí no verso 6, no verso 7, no verso 9, ele lança a mesma palavra sobre Josué. E eu quero nessa noite já caminhar para o final, falando essas mesmas palavras para nós nessa noite. O verso 6 ele diz: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Ele diz: olha, eu vou cumprir a promessa que eu fiz, eu vou dar herança para você, mas para isso você vai ter que ser forte e corajoso. Irmãos, você só fala para uma pessoa ser forte se você puder saber o que vai vir sobre ela. Você só manda ela ser forte, só dá essa palavra de ânimo para ela, se você souber que o que vier sobre ela vai necessitar, vai exigir dela força, coragem. Ninguém manda uma pessoa ser corajosa se ela não for enfrentar desafios. Se eu for ter uma vida de bonança, a pessoa vai virar para mim e dizer: olha, aproveita a vida, goza bastante das oportunidades que vão chegar até a tua porta. Mas se eu for passar por alguma luta, por alguma adversidade, a pessoa vai falar: ó, tu vai ter que ser forte, tu vai ter que ser corajoso, mas eu estou contigo todos os dias da tua vida. Não temas, não se desespere, porque eu sou o teu Deus. Então quando eu vejo o Senhor falando essa palavra para Josué aqui no verso 6, eu estou vendo o Senhor falando: eu vou te dar herança, não vai ser só para você, vai ser para você e para todo o povo que tiver contigo. Mas você vai precisar ser forte, porque os desafios serão grandes, mas eu sou o teu Deus todos os dias da tua vida. Ele é o teu Deus todos os dias. Dê uma salva de palmas a Ele, glória a Deus. E aí ele continua dizendo:
eu serei contigo todos os dias da tua vida. Mas vão vir adversidades, então seja forte. O verso 7 me chama muita atenção, e eu fiquei encucado com ele enquanto eu estava lendo, e várias vezes, e meditando. O verso 6 ele só diz assim: seja forte e corajoso, porque você vai herdar a terra, já é promessa. E ela não tem como voltar atrás. Depende só de mim. Deus falando para Josué, desculpe. Depende só de mim, porque já é promessa. Você só tem que ser forte e corajoso, e não desanimar, e não desistir. Agora olha o verso 7. Ele não fala só ser forte e corajoso. Ele dá uma incrementada a mais aqui. O Senhor vira para Josué e diz: olha, Josué, agora depende de você. Agora vai depender do teu comportamento, da tua atitude, do teu posicionamento. A outra parte dependia de mim, e a minha já está garantida, porque eu vou dar como herança, já está prometido. Agora não, agora depende de você. E aí o Senhor fala assim: tão somente, verso 7, ser forte e muito corajoso. Não é só ser forte e corajoso, agora vai ter que exigir mais dedicação sua, vai ter que exigir mais esforço seu, vai ter que ser mais atitude sua, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Agora, irmãos, vai no campo individual de cada um. Qual é o meu comportamento diante das Escrituras Sagradas? Porque Deus está falando para Josué o seguinte: Josué, não se aparte dessa lei, nem de dia e nem de noite, não vá para a direita e nem para a esquerda, mas permaneça inabalável na minha palavra. Por isso você vai precisar ser forte e muito corajoso, porque vão vir desafios, vão vir pratos, vão vir tentações, vai vir pessoa dizendo: olha, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo, você pode agir assim que não vai dar nada não. E aí você vai ter que não ouvir, você vai ter que ignorar essas palavras e permanecer firme, sendo forte e muito corajoso, porque agora depende de você. Muitas vezes não recebemos o propósito, a herança que já está prometida, retardamos a herança chegar à nossa casa por causa do nosso comportamento, por causa da nossa negligência às Escrituras, porque eu estagnei no tempo, porque eu ouvi quem não era para ouvir, eu dei ouvidos para os conhecidos que não tinha direção de Deus para a minha vida. Mas Josué entendeu o propósito de Deus, entendeu que Deus estava falando com ele e conseguiu guiar o povo, e conseguiu fazer todas as ordenanças do Senhor, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas permanecendo firme no propósito. O que eu quero dizer para ti nessa noite é que o nosso Deus está aqui nessa noite dizendo para ti: seja forte e muito corajoso, e não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, não saia do alvo, não saia do meu objetivo, permaneça firme e inabalável, porque eu sou contigo e vou te dar herança, eu vou te fazer passar o Jordão e herdar a terra prometida. E para nós finalizarmos, ele finaliza dizendo: ei, Josué, eu estou vendo que você ainda está balançado, então eu vou reafirmar na sua vida o que eu já te garanti. Eu, teu Deus, sou contigo todos os dias da sua vida. Seja forte e corajoso, porque eu já te garanti que você vai herdar a terra. Seja forte e muito corajoso, para que você não saia da minha presença, não se distancie da minha lei, fique nela de dia e de noite. Mas eu estou vendo que você ainda está temeroso, você ainda está receoso. Então agora vai a última declaração sobre a tua vida, que eu tenho convicção de que agora você não resiste e vai crer na palavra.
Isso Deus falando para Josué. Estou eu conjecturando aqui, tá, irmãos? Farás prosperar o teu coração e serás bem-sucedido. Aí o verso 9 diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Agora você está entendendo, Josué, o tamanho da dimensão? Eu sou Deus que vai te fazer herdar a terra. Eu sou Deus que não quero que você se desvie da minha lei, que permaneça firme. Mas eu sou Deus que faço com que você ande por caminhos que eu estou neles. O teu pé não vai pisar onde eu não deixar. O teu pé só vai pisar onde eu colocar para ele pisar. Por quê? Porque eu estou contigo aonde você for. Então por isso, não temas. Por isso, não te espantes. E por isso, seja forte e corajoso. Mas diante de tudo isso, diante de todo este encorajamento, diante de toda esta palavra de ânimo que o Senhor dá a Josué, o Senhor fala: mas para isso acontecer na sua vida, eu preciso que você me responda, Josué, o questionamento que eu te fiz no início. Eu preciso que você fale comigo, se você se dispõe agora a atravessar o Jordão. Josué, eu preciso que você fale comigo com sinceridade. Tu ainda está temendo enfrentar o Jordão? Tu ainda está temendo que Moisés faltou e agora você não seja capaz? Eu estou te afirmando que eu estou contigo. Eu estou te garantindo que eu vou te dar herança. Eu estou te afirmando que eu vou te dar força para você não se desviar da minha presença. Então agora, diante dessas palavras de encorajamento, você está disposto a atravessar o Jordão agora? É o que o Senhor está falando a nós nessa noite. Ei, Igreja Batista Ebenezer, ei, você que me ouve aqui nessa noite, você está disposto, sabendo que o Senhor é o teu Deus que te encoraja, sabendo que Ele é o teu Deus que é contigo, sabendo que Ele é o teu Deus que vai na tua frente, você está disposto agora a ultrapassar esse Jordão que se deparou sobre você? A essa luta, a essa peleja, a essa adversidade? O Senhor está falando: eu sou o teu Deus para fazer os seus pés pisar aonde eu te mandar. E eu sou o teu Deus para te fazer forte e corajoso. Sabe aquele momento que você diz: eu não tenho mais chão, eu estou sofrendo tanto, eu estou enfrentando tanta peleja. Eu sou o teu Deus que te encorajo e que te fortaleço. Eu quero em 2 minutos contar um testemunho breve aqui e aí nós oramos. Veio aqui no meu coração agora e eu não quero perder essa oportunidade. Eu estou pregando aqui essa palavra e está fluindo na minha cabeça, está passando um filme na minha cabeça. Como é bom viver experiências com o Senhor, irmãos. Porque quando você vive experiências, você sente na pele a dor. Mas você também sente nos lábios a alegria do alívio da dor. Há mais ou menos 1 ano e meio, bateu o Jordão na minha casa. Há mais ou menos 1 ano e meio, ou mais um pouco, minha esposa fazendo um exame de rotina, foi detectado câncer de mama. E aí perde o chão, né? Vou morrer, quero ver meus filhos crescer, quero ver meus netos, quero casar, quero ver meus filhos casarem. É o que vem na cabeça da gente na hora que recebe a notícia ruim. E diante desse quadro de situação adversa, eu vi o Senhor dando paz para o coração dela. Na hora o chão some,
E aí a gente tem que recorrer para esses textos, aonde o Senhor fala com um, fala com o outro, e fala conosco como igreja, dizendo: eu sou o teu Deus, eu vou à frente, eu cuido de ti todos os dias da sua vida. Você tem coragem de se dispor agora a passar o Jordão, porque vai passar você e todos os que estão contigo. E eu estou vendo o Senhor fazendo um filme na minha cabeça aqui, e nós passando o Jordão, irmãos. 1 ano e meio de caminhada passando o Jordão. O Jordão não quer dizer que vai ser do dia para a noite. O Jordão pode durar uma semana, um mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Não sei o tempo que você está passando pelo Jordão, mas nessa noite o Senhor está te encorajando a não desistir de ultrapassar o Jordão, porque do outro lado é alívio, do outro lado é refrigério, do outro lado é uva, do outro lado é leite e mel, do outro lado o Senhor tem bonança para você. E aí minha esposa fez todo o processo de quimioterapia, e cada vez que fazia a quimioterapia caía o cabelo, e o semblante se abatia, e chegava debilitada em casa, e ficava dias debilitada. Passaram-se mais um tempo, terminou as quimioterapias, ficou aquele monte de sintomas no organismo, aí vem a radioterapia, mais agressividade ainda para o organismo, mas em tudo isso o sorriso dela, o semblante dela era de uma pessoa normal. O cabelo dela dentro de casa parecia aquela estufa assim, mas Deus deu graça a ela de não ficar careca. Teve que cortar o cabelo, mas ela não ficou careca. E se precisasse ter ficado também, glória a Deus por isso, mas Deus deu a ela essa graça. Então isso ajudou ainda mais na autoestima, no cuidado de Deus, na proporção que Deus vinha dizendo para ela, e hora após hora ela recebia uma palavra de ânimo dizendo: seja forte e corajosa, você não está só.